Nossas saudações especiais a todos que nos acompanham. Em pauta no programa de hoje, as seguintes atrações. A faculdade de evidência ou paranormal, faculdade mediúnica de evidência. Quais são, quando que ela ocorre, as diferenças para a clarividência, grandes videntes da história e os falsos videntes. Tudo isso no tema livre. No quadro Cristo e nós no terceiro milênio, as palavras de Jesus, meu jugo é suave, leve meu fardo. E, para finalizar, duas questões que o Espiritismo responde. Por que Deus não ouve as minhas preces? E por que sofremos? Tudo é pagamento de dívidas de vidas passadas? E ainda tem a nossa frase da semana. Diálogo Espírita está no ar. Nosso tema livre de hoje vai falar continuamos falando sobre mediunidade e hoje especificamente sobre a mediunidade de evidência ou clarividência. Nós vamos ver o que é certo, o que é errado, quais as diferenças. Kardec chamava a clarividência de dupla vista. Eu estou aqui na companhia da Rose Heidmann, mais uma vez, seja bem-vinda. Rose, gostaria que você passasse para os nossos amigos telespectadores uma definição da faculdade de evidência e as diferenças entre vidência e clarividência. Vamos tentar. Conforme o autor, varia o tratamento do assunto, especialmente quanto à clarividência. Quanto à vidência, o conceito básico é a capacidade de alguém de ver o plano espiritual, de ver os espíritos presentes no ambiente onde a pessoa se encontra. A pessoa, então, num estado normal, acordada, ela enxerga os encarnados, o ambiente normal, e vê também determinadas entidades espirituais que estão ali no ambiente, muitas vezes de forma mais vaga, outras vezes tão claramente como vê os encarnados. Ou, em alguns casos, a pessoa como que se alheia, se concentra um pouco, se desprende um pouco do ambiente, ela parece estar mais vaga, mais distante o olhar, mas ainda assim, ela continua percebendo o ambiente dos encarnados e os espíritos presentes ao ambiente. Na clarividência, cujo tratamento, estudo varia conforme a abordagem do autor, segundo Leon Denis, até ele encontra dezenas de estudos diferentes sobre o assunto. Nós temos em Kardec, no livro Definições Espíritas, e na questão 402 do Livro dos Espíritos, embora versando sobre sonhos, um conceito de Kardec que nos permite concluir que a clarividência é a possibilidade de ver também acontecimentos ou espíritos. Então, acontecimentos do mundo carnal ou normalmente do plano espiritual em lugares distantes. Seria uma possibilidade de enxergar sem o uso do corpo físico, sem depender da visão orgânica, com os olhos, por assim dizer, com as capacidades da alma. Acho que foi muito bem colocada pela Rose, né? Porque a gente vai ver depois mais à frente, inclusive no trechinho da Gênese, né? Que ele repete mais ou menos o que você colocou aí. E varia a colocação até do Kardec, Varia sim. Mas de qualquer maneira, é importante a gente entender isso, que tanto o espírito pode ver, ele pode ver a distância, né? Como ele pode se projetar para um determinado local também, espiritualmente, ou com corpo mental, qualquer coisa parecida. E há uma outra situação, né, Rosa, em que numa sessão mediúnica, por exemplo, é muito comum que o médium vidente está ali, quietinho, concentrado ou em meditação, e os espíritos mentores plasmam ideoplasticamente certos quadros mentais para que o vidente veja. Né? O que nós sabemos sobre a evidência é que, normalmente, ou na totalidade dos casos que nós conhecemos, o vidente não está realmente vendo todo o plano espiritual ao seu redor. Ele enxerga aquilo que os espíritos querem mostrar. Na clarividência, nós temos algumas nuances diferentes que nós podemos comentar na sequência. Exatamente. Então, e o Kardec também lá,
penso que no livro dos médiuns, eles explicam, com as informações provenientes dos próprios espíritos, né, de que as visões, né, porque estamos falando de videntes, são visões, essas visões elas são geralmente espontâneas e acidentais. Então, é o que você falou aí, o sensitivo, o médium, ele não vê na hora que ele quer. Ele vê na hora que é mostrado alguma coisa ou na hora de emancipação, de desdobramento, né? E é uma faculdade, não é uma faculdade estável e permanente. Geralmente ela oscila, ela vem, ela desaparece, né? É o que Kardec coloca. Nós temos pessoas que relatam a possibilidade de ver o plano espiritual por muitos anos. Ela é esporádica porque não se vê o tempo inteiro. Aliás, acho que nós não conseguiríamos concentrar a nossa visão, né, nos nossos compromissos e obrigações materiais, que são o nosso foco imediato, se nós enxergássemos o tempo inteiro o plano espiritual. Então, notamos que a nossa possibilidade de captar os quadros espirituais, na maioria das vezes, é direcionada até pelos espíritos que querem se mostrar, não é? Que querem ser vistos, tanto no trabalho mediúnico quanto para aqueles que têm as visões em estado normal de vigília. Mas a maioria das pessoas não enxerga o tempo inteiro, ela enxerga em determinados momentos em que, embora não se note, ela entra num estado de transe leve ou profundo e enxerga com a visão da alma, com os olhos da alma. Conta-se, inclusive, que fala-se que, na verdade, só o Chico Xavier que já ficava, às vezes, com um pezinho do lado de lá e um pezinho de cá, um olho no lado de lá e um olho no lado de cá, né? Mas mesmo ele alerta, né? Que ele não se vê tudo nem o tempo todo. Agora também existe outro tipo de evidência que são em relação ao tempo. São as retrocognições, visões do passado, de coisas realmente ocorridas, enfim, né? E as chamadas pré-cognições, que são muito estudadas pela parapsicologia, né? Que são visões de futuro, também é uma característica da vidência. Eu quero ainda entrar num ponto muito importante para a Rose comentar, que é em relação aos falsos videntes. Isso preocupa muito para nós, espíritas, que procuramos agir com ética, que orientamos as pessoas que às vezes apresentam a faculdade da vidência num centro espírita, como ela deve usar, para que ela deve usar e o que é verdadeiro, o que é falso. Isso realmente, porque muitas vezes não passam de exercícios adivinhatórios. Então são os chamados falsos videntes. Eles usam, né, especulam às vezes com a pessoa, com aquela pessoa que está fazendo a consulta, o famoso jogar verde para colher maduro. Então especulam do presente, do passado e acaba, até por uma questão de probabilidades, eles fazem especulações do futuro, que pode às vezes até dar certo, porque às vezes joga com 50% de possibilidade, ela diz, olha, você vai casar, vai encontrar um rapaz louro, espadaúdo, né? Daí aparece o moreno, que não é tão espadaúdo, mas ela acaba dizendo, não, mas né? Então está perto. Então, quantas vidências, propriamente, nós teríamos que distinguir as falsas videntes, no meu entendimento, né, em dois grupos. Nem toda evidência é verdadeira. Kardec mesmo nos alerta que o que nós vemos no plano espiritual, embora corresponda à imagem que estamos percebendo com frequência, nem sempre reflete coisas que realmente estão acontecendo e que são verdadeiras, porque as energias do plano espiritual são facilmente plasmáveis. Então nós temos aquela pessoa sincera, honesta, e que, por invigilância, falta de estudo, falta de preparo moral que a defenda, é vítima de falsas imagens, falsas visões de espíritos inferiores, obeteiros que querem enganá-la. A vidência, por isso, é a menos confiável das faculdades espirituais. Não vamos falar em faculdade mediúnica, porque vidência, muitas vezes, é uma faculdade anímica, da alma, nem sempre é mediúnica. Mas temos também as pessoas que dizem estar vendo espíritos, descrevem, e que daí estão fraudando realmente, né? Estão mentindo e enganando. Como é que nós podemos distinguir esses acontecimentos? Eu acho que não podemos, é difícil, realmente é difícil. O que nós podemos fazer, em qualquer caso, com todo estímulo externo que nos chegue? Analisar. Estudar muito, nos prepararmos moralmente para estarmos defendidos espiritualmente, né, de falsas incursões, mas, acima de tudo, analisar. Se aquilo que é dito é coerente, é bom,
Nem por isso vamos endeusar e acreditar cegamente em quem nos diz, mas vamos ver se nos convém ou não aplicar. E se o que se diz é fantasioso, não parece corresponder à realidade, ou parece querer nos direcionar para essa ou aquela direção, coisa que espírito bom ou superior jamais permitiria, nós estamos certamente sendo enganados. Se houver interesse material daquele por poder, por lisonja, né? ou por dinheiro, daquele que nos fala alguma coisa, também devemos desconfiar. E acima de tudo, quando é que uma pessoa interessada no nosso progresso, na nossa ascensão espiritual, vai estar descrevendo sem motivos muito sólidos acontecimentos espirituais que nos rodeiam? Tem que haver uma oportunidade, uma utilidade no que é dito. Se não há, não é um bom espírito, não é um bom médium que está ali. Eu esclarecendo para os nossos telespectadores também que eles ficam em dúvida em relação ao uso de alguns instrumentos, né? Há aquelas práticas de cartomancia, né? O uso do baralho, quiromancia, uma suposta leitura da palma da mão, o histórico da pessoa, o futuro pela palma da mão, o uso de copo d'água, de bola de cristal, que de cristal não tem nada, é uma bola de vidro, etc. São práticas alheias ao espiritismo. O espiritismo não se envolve com esse tipo de esses exercícios adivinhatórios. Até porque é o espírito que vê, não precisa de exatamente. E esses instrumentos, às vezes podem até servir de uma maneira de estabelecer o vínculo mental entre o consulente e o vidente, né? Ou o suposto vidente. Agora, até Leon Denis, você falou em Leon Denis antes, ele fala no Invisível que às vezes os espíritos podem projetar, sim, espelhos num copo d'água, certas imagens que fica mais fácil para o vidente captar. Mas, repetindo, então, esses instrumentos, eventualmente, em alguns casos, podem até corresponder a ter o seu papel, mas principalmente é dele fazer uma ligação magnética. E tem que alertar também que a evidência é a menos confiável das faculdades. Com certeza. Porque às vezes a pessoa até está vendo, mas nada garante que o quadro que ela está observando seja real, seja plasmado para o bem, né, corresponda à realidade dos fatos. Eu tinha falado na Gênesis um pouquinho antes, e os espíritos colocam lá a uma certa altura o seguinte: segundo o grau de desenvolvimento, circunstâncias e estado moral do médium, a vidência em transe profundo ou em vigília, quer dizer, acordado, permite. Aí ele coloca três situações. Um pouco do que a Rosa, inclusive, já falou. Percepção dos fatos materiais à distância, descrição de locais, causas de doenças e prescrição de remédios. Que seria clarividência, né? Clarividência. B, percepção da realidade espiritual, como visões de espíritos. E aí entra esse aspecto aí do anímico, a coisa que é mistura da própria pessoa, seus conflitos, e resume lá mais ou menos dizendo o seguinte: fantasias do pensamento por crenças exaltadas, recordações, gestos ou desejos, paixões, temor, remorsos, problemas orgânicos ou sugestões de espíritos bons ou malfazejos. É pouco? Não é. Lembramos que anímico, todas as formas de vidência e clarividência são, num sentido muito positivo, como extensões da ânima, da nossa alma, porque somos criaturas de Deus, criadas para a luz, espíritos imortais, e as nossas capacidades espirituais não estão limitadas pelo fato de estarmos momentaneamente, né, presos a um corpo físico. Como usar essas possibilidades? Como construir um caminho de luz, de bondade, de serviço, de tolerância, né? De altruísmo com essa possibilidade de enxergar é que é a questão. Ver espíritos não é o principal. Usarmos o conhecimento e as nossas visões para o bem é que exige uma grande capacidade de análise. Com certeza. E é só para a gente fechar aqui, que ele falou em diagnósticos de doenças e prescrição de remédios, não é uma coisa muito usual, né? Mas, entretanto, a gente cita dois casos aqui célebres. O Andrew Jackson Davis, que viveu de 1826 a 1910, foi um dos precursores do espiritismo, né? Continuador do tornou-se famoso pelas curas que fazia a partir de visões internas dos órgãos dos pacientes. Uma coisa fabulosa a faculdade que ele tinha. E outro na mesma esteira aí foi o Edgar Cayce, né? Que viveu de 1877 a 1945.
cujas curas atingiram também grande notoriedade. Existe até hoje, se não me engano, nos Estados Unidos, um instituto chamado Edgar Cayce que se dedica ao estudo desse tipo de cura. Existem essas curas, mas temos que redobrar os cuidados para não sermos enganados, para não sermos trapaceados, né? Não sermos explorados. Como algum tempo atrás aqui em Curitiba foi feita a denúncia de uma vidente dessa que ele empobreceu as pessoas. Na base de promessas, tomou imóveis inteiros de pessoas incautas. É muito perigoso, gente. Tomem cuidado, procurem instituições sérias, procurem conhecer o Espiritismo. Que não vão lhes descrever evidências. Muito bem. Nosso tema livre de hoje fica por aqui. Temos mais assuntos, a gente volta no próximo programa, mais um pouquinho sobre evidência e algumas outras faculdades. Segue o nosso programa com os demais quadros. Até. A Casa Editora Oclarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora Oclarim. Acesse www.oclarim.com.br. A revista Ser Espírita propõe um novo olhar sobre a vida encarnada. É o Espiritismo sintonizado no século XXI, revendo os princípios fundamentais da doutrina espírita sob a ótica da filosofia, ciência e religião. Nesta edição, o destaque é para a entrevista com o médium Mauri Rodrigues da Cruz, fundador da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas. Imperdível. Para conhecer os demais fascículos, visite o site www.serespirita.com.br. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Acesse também a nossa fanpage no Facebook da AD Paraná. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa. Vamos conversar hoje a respeito daquela passagem de Jesus em que ele nos diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nos momentos de angústia, de aflição, em que nos sentimos mais abandonados, essa passagem evangélica fala ao nosso coração, nos dá forças para a luta, para prosseguirmos, não é, na rota escolhida. O que Jesus quis dizer com isso? Em primeiro lugar, nós temos que ver que ele não prometeu tirar a nossa luta, retirar a nossa dificuldade, remover o nosso problema. Ele nos disse que aliviaria a nossa angústia, que aliviaria o nosso cansaço, a nossa opressão. O que significa isso, não é? Que ele nos daria os instrumentos para que nós mesmos, através do esforço, do trabalho, da continuidade, nas opções já exercidas, nós vencêssemos as nossas lutas. O que nós temos hoje, não é? Como tivemos sempre na humanidade? Uma série de necessidades, de problemas, de dificuldades, de limitações que nos angustiam, que nos aturdem, que nos levam a buscar fora de nós as soluções que não existem, que não estão lá. O que Jesus nos disse é que se nós confiássemos a Ele os nossos problemas, fazendo a nossa parte,
Se nós aceitássemos o seu jugo, porque essa condição do alívio e do socorro é a observância da sua lei, ele nos socorreria. O que pode nos dar esse socorro, essa paz, a conquista da tranquilidade interior que ele nos promete? Hoje, mais do que nunca, nós temos, pela mensagem do cristianismo renovado, a possibilidade de conquistarmos essa tranquilidade interior em que, se sofremos, entretanto, não nos deixamos vencer, não assumimos o desalento, o desânimo e prosseguimos mesmo assim. Quais são essas condições? Em primeiro lugar, a confiança de que somos imortais, de que a vida não acaba e que, portanto, as nossas lutas de hoje, sendo Deus justo, tem uma causa justa, e o Cristo, na observância da sua lei, nos oferece o caminho para superarmos mais rapidamente a dificuldade e encontrarmos a tranquilidade interior. Em segundo lugar, a certeza de que somos imortais, demonstrado por Jesus quando retornou aos seus discípulos após ter sido condenado, crucificado pelas leis humanas. Lição profunda de que o bem e a imortalidade da alma preponderam. Como conquistar, entretanto, essa paz interior? Jesus nos disse, aceitando o seu jugo. Isso não significa entregar-se passivamente. Significa, pelo contrário, adotar os princípios de vida que ele nos legou e lutarmos até o fim por aquilo em que acreditamos, trabalhando, renovando, modificando o cantinho do mundo ao qual pertencemos e no qual Deus nos colocou, mas com fidelidade à mensagem cristã, fazendo bem, porque compensa sabermos que oferecendo bem, ele também retorna para nós, amando, porque também sentimos a necessidade de sermos amados, servindo, porque foi esse o caminho que o Cristo nos apontou para também conquistarmos os dons espirituais. Jugo leve, fardo suave. Tudo isso significa o quê? Que escravizando-nos as lições cristãs, aceitando a cruz que nos compete, nós teremos, embora as desilusões naturais da vida, a força interior que nos levará à vitória sobre nós mesmos, a única que compensa, a única que nos tornará imunes ao sofrimento e à dor e que nos levará, após o desencarne, à companhia daqueles que amamos e que nos aguardam. Muita paz. Nossa primeira pergunta de hoje é a seguinte: eu bem que tento ter fé, mas decididamente Deus não ouve minhas preces. Por quê? É uma pergunta, naturalmente, de uma pessoa que está aflita e precisa de uma resposta. Bem, em primeiro lugar, a prece nem precisa ser pronunciada para ser ouvida por Deus. Basta articularmos em pensamento. Deus sente pelas vibrações do nosso pensamento, que se propaga pelo fluxo. O pensamento é uma energia que se propaga pelo pensamento da mesma maneira que o som se propaga pelo ar, né? Outra coisa que é importante a gente frisar aqui, já de início, é que as preces são recolhidas pelos auxiliares de Deus, porque existe toda uma hierarquia, né, na obra universal. A Igreja Católica, ela fala em anjos, arcanjos, serafins, querubins. Allan Kardec dividiu os espíritos em 10 categorias, aproximadamente, né? E são eles, de acordo com o grau evolutivo de cada um, que auxiliam Deus na recepção e na avaliação das orações que partem da Terra e, eventualmente, de todo o universo. Outra consideração que a gente tem que fazer aqui é que fazer a prece e pedir, embora elas sejam ouvidas ou percebidas, não necessariamente elas serão atendidas, porque muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, talvez,
Nós nos comportamos de uma maneira muito pueril, de uma maneira infantil, pedindo coisas que, na verdade, podem até nos fazer mal. Então, a gente pede para receber a atenção do ídolo, é um marido rico, é a compra de um iate, é ganhar na loteria, coisas que realmente Deus e mesmo os bons espíritos não vão se preocupar com isso. E, como eu disse, pode até fazer mal, prejudicar o nosso, principalmente do ponto de vista espiritual, prejudicar a nossa vida. E mesmo nas solicitações aparentemente justas, né, como a cura de uma doença, um novo emprego, nós temos que considerar a questão do mérito. Então, uma dificuldade, uma experiência dolorosa, ela pode indicar a necessidade de ajustes com a lei de Deus, através dos mecanismos da lei de causa e efeito, desta encarnação ou de encarnações anteriores. Também podemos estar diante de uma provação que solicitamos para vencer uma fraqueza ou para fortalecer uma virtude. E se o objetivo ainda não foi alcançado, aquele problema não vai desaparecer de uma hora para outra. Nós temos que ter paciência para aguardar o lenitivo do tempo que, como se diz, cura todos os males. Então, para sintetizar, nenhuma prece, em circunstância alguma, é perdida, deixa de ser considerada. A nossa segunda pergunta é a seguinte: por que sofremos? Tudo para pagar dívidas de vidas passadas? Nós acabamos de falar aqui na necessidade, na existência das provações. Se nós erramos no passado, é justo imaginar que a lei vai nos exigir um acerto de contas para voltarmos ao equilíbrio, do ponto de vista interno, com a nossa própria consciência, e externamente com os nossos demais semelhantes e com o cosmo universal. Mas, apesar de muitos acharem que a Terra é um vale de lágrimas, a doutrina espírita é mais otimista. E ela entende que, apesar de realmente existirem ainda muitas expiações para a maioria das pessoas, grande parte das nossas dificuldades, das nossas vicissitudes, decorrem de uma necessidade de nós progredirmos espiritualmente. São testes que são colocados no nosso caminho. Nós falamos aqui várias vezes que nós somos alunos matriculados no grande educandário da vida. E aí não se consegue as coisas de graça, tudo tem um preço. Nós precisamos passar pelas lições mais exigentes, mais difíceis, exercitarmos a nossa disciplina para progredirmos. Senão nós vamos ficar estacionados. Não é? A Terra pode ser um hospital, e às vezes até mesmo uma penitenciária, mas principalmente é uma oficina e uma escola. E aí que nós podemos, mediante o trabalho, mediante o aprendizado dessas lições mais difíceis, que exigem mais esforço da nossa parte, crescer moral e intelectualmente. Então, viver não é castigo, de maneira nenhuma. Se há dor, há duas razões. Ou nós infringimos as leis divinas e temos que arcar com as consequências, ou ela é a dor imposta, ou até mesmo às vezes solicitada por nós, para exercitar essas potencialidades, disciplinando a conduta e desenvolvendo capacidade de trabalho para contribuirmos na obra divina, proporcionando com isto, obviamente, iluminação e felicidade para os nossos caminhos. Ok? Espero ter respondido a contento as perguntas que nos enviaram. Vem a nossa frase da semana e uma boa semana a todos vocês. Que a paz de Deus esteja com todos. Até mais. A editora Espírita Clarim é uma das mais antigas do país, com cerca de 200 de publicações de primeiríssima qualidade. Lançou no último mês de abril o livro A Espera do Amanhã, A Certeza do Reencontro, de autoria do espírito Antônio Bento e psicografia de Diana Machado. A narrativa romanceada do retorno da jovem Luísa à espiritualidade emociona e provoca reflexão. Pedidos pelo e-mail oclarim@oclarim.com.br ou telefone 16 33 82 1066 ou através do Clube do Livro Espírita Curitiba em adepr@adepr.org.br.